Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é James Almeida, sou professor de matemática e hoje a gente vai ver uma matéria que muitos alunos chegam até mim com dúvida, tá? Não é uma matéria tão difícil assim, existe, lógico, alguns problemas que são bem complicados, tá? Mas a parte básica, assim, a parte do entendimento é uma coisa que você consegue pegar de boa, tranquilo? Que é a matéria de análise combinatória, ok? Primeira coisa que você tem que saber sobre análise combinatória. Quando a gente trabalha com essa matéria, a gente trabalha com a quantidade de possibilidades que aquilo pode acontecer, tá? Quantidade de formas diferentes que a gente pode arrumar alguma coisa, quantidade diferente de formas que a gente pode organizar certas coisas, ok? Então existem alguns exercícios que são bem particulares, né? A gente também pode trabalhar com arranjo, com combinação, tá? Princípio fundamental da contagem. A gente também pode trabalhar com fatorial. Então tem várias coisas que englobam essa matéria, tranquilo? Então eu separei 4 exercícios para a gente fazer, tá? Para ver se abre um pouquinho a mente de vocês, ok? Antes de eu começar os exercícios, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like já, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areias de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areias das cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Antes de mais nada, né, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, nós temos 3 coisas aí. Nós temos o fundo, a casa e a palmeira. O fundo, ele pode ser azul ou cinza. Então, azul ou cinza. A casa pode ser a casa nas cores azul, verde ou amarela. Então, azul, verde ou amarelo. E a palmeira, ela pode ser representada nas cores cinza ou verde. Tá, e agora, James, como que eu vou fazer? Nós temos que ter algumas combinações, né? Aqui a gente vai trabalhar com o princípio fundamental da contagem, né? Cada cor vai combinar com outras cores. Então, nós temos aqui 3 coisas que nós vamos trabalhar, que é o fundo, a casa e a palmeira. Só que ele disse que o fundo não pode ter a mesma cor da casa e nem da palmeira por uma questão de contraste, né? Se eles tiverem a mesma cor, o fundo e a casa forem azuis, né? Então, não vai aparecer a casa, meio óbvio, né? Aí, tá, como é que eu vou fazer isso aí? Primeiro, o fundo eu tenho 2 cores, então você vai fixar uma cor aqui no fundo. Vamos supor que o fundo eu vou colocar o azul, né? Então eu só tenho essa cor para o fundo, então aqui eu só tenho uma possibilidade. Tranquilo. Quando você for pegar na casa, a casa ela pode ter 3 cores, azul, verde ou amarela. Só que nesse caso aqui, por causa do fundo já ser azul, eu não posso colocar o azul aqui. Então aqui eu tenho 2 possibilidades. E, consequentemente, a palmeira eu posso ter qualquer uma das 2, né? Então, 2 possibilidades também. E aí você faz a multiplicação desses casos. Por quê? Essa cor vai combinar com cada uma dessas 2, que vai combinar com cada uma dessas 2, ok? E aí nós temos 4 possibilidades. Só que aqui a gente fixou o azul, né? A gente tem que fazer a mesma coisa, só que com cinza. Então, ó, fundo, casa e palmeira. Vamos supor que o fundo agora eu coloquei cinza. Fixei aqui a cor cinza, então eu só tenho uma possibilidade. A casa, ela pode ser azul, verde ou amarela, porque não tenho cinza, então posso ter aqui 3 possibilidades. E na palmeira, como eu tenho aqui cinza e verde, só que eu já fixei aqui o cinza, ele não pode ser cinza, então só pode ser verde, então só tenho uma possibilidade. Faz a multiplicação, mesmo esquema dessa aqui anterior, né? Então, 1 vezes 3 vezes 1, 3.
E aí, consequentemente, aqui eu tenho 4 possibilidades com fundo azul e aqui eu tenho 3 possibilidades com fundo cinza. Então, nós temos um total de 7 possibilidades. Então, nós temos 7 formas diferentes para montar essas garrafinhas com areia, tá? Aí, no caso, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Vamos lá, questão número 2. Cada um dos círculos da figura ao lado deverá ser pintado com uma única cor, escolhida dentre 4 disponíveis. Sabendo-se que 2 círculos consecutivos nunca serão pintados com a mesma cor, então o número de formas de se pintar os círculos é... Bom, nesse caso aí nós temos 4 cores disponíveis, certo? E ele fala que aqueles que estão lado a lado nunca podem ser pintados com a mesma cor. Então, começa do primeiro. Quantas cores eu tenho que eu posso pintar o primeiro círculo? Eu tenho 4 cores, certo? Aqui no segundo, eu não posso ter essa cor do primeiro. Então, de 4, eu já utilizei uma, que é essa aqui. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Tá, e o próximo? Vai ser 2 e depois vai ser 1? Não. Por quê? Eu tenho 4 cores. Eu não posso pintar com essa cor aqui. Essa cor aqui pode, não tem problema. É só aqueles que estão lado a lado. Então, aqui eu também tenho 3 cores. Aqui, 4 cores, não pode essa, 3 cores. E assim por diante. Ok? E aí, você vai fazer a multiplicação disso tudo. 4 vezes 3... Peraí. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3 é sexta, né? Nesse caso aqui, 3 elevado a sexta é a mesma coisa que 81, 729, então 4 vezes 729, que nesse caso aí vai ficar 2.916. Então, eu tenho 2.916 formas que eu posso pintar esses círculos com essas 4 cores, sendo que eu não posso ter cores iguais lado a lado. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão, número 3. O número de equipes de trabalho que poderão ser formadas num grupo de 10 indivíduos, devendo cada equipe ser constituída por um coordenador, um secretário e um digitador é... Bom, nesse caso aí nós temos 3 cargos, né? Coordenador, secretário e digitador. E nós temos 10 pessoas para ocupar esses 3 cargos, ok? Quantas pessoas dessas 10 podem ser coordenadores? Eu tenho qualquer uma das 10. Ele não deu nenhuma restrição, né? Tá. Agora, quantas pessoas podem ser secretários? A pessoa que ela é coordenadora, ela não pode ser coordenadora e secretária ao mesmo tempo. Cada um tem uma função, né? Então, dessas 10 aqui, eu retiro uma, aqui eu tenho 9. E quantas pessoas podem ser digitadores? Das 10 eu retiro 2, tenho 8. E aí basta você fazer a multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho 720 formas de organizar, 720 equipes, né, que nós temos. E aí, a alternativa correta fica letra E. Ok? Vamos lá na próxima, número 4. Quarta questão. Os polígonos de K lados, K múltiplos de 3, que podemos obter com vértices nos 9 pontos da figura são em número D? Gente, olha só, nesse caso, você tem que entender o seguinte. A primeira coisa que você tem que lembrar é que ele falou que o número de lados do polígono, que é o K, tem que ser múltiplo de 3. Então, se ele tem que ser múltiplo de 3, ele só pode ter 3 lados, 6 lados e, como aqui eu só tenho 9 pontos, no máximo 9 lados. Eu não posso ter um polígono com 12 lados, tá bom? Tá, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí você vai pensar o seguinte, ó, imagina que eu estou pegando para montar um triângulo com os pontos 1, 6 e 3. Montei aqui o nosso triângulo, né? Tá, existe diferença eu pegar o triângulo 1, 6, 3, 1, 3, 6, 6, 3, 1, 3, 1, 6? Não faz diferença nenhuma. Indiferente da posição dos vértices, o triângulo, perdão, a posição que eu coloco, né, a ordem dos vértices, o triângulo fica sendo o mesmo, né? Então, se
a ordem, nesse caso aqui, não importa, aí a gente vai trabalhar com a combinação, tá? Primeiro aqui, a gente tem 3 lados, então a gente vai fazer a combinação de 9 pontos, 3 em 3. 6 lados, combinação de 9 pontos, separados 6 em 6. E 9 lados, combinação de 9, separado 9 em 9. Certo? Tá, e agora, como é que eu vou fazer isso aí? Para vocês que não lembram, né, a fórmula da nossa combinação de n, p e p, ele vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Essa é a fórmula da combinação, tá? Lembre-se, combinação nós utilizamos quando a ordem não importa, tá? Caso a ordem importasse, aí a gente utilizaria o arranjo, né? Igual na questão anterior. Na terceira questão, a gente poderia fazer ali um arranjo de 10 pessoas separadas 3 em 3, ok? Mas, geralmente, quando a questão é de arranjo, a gente já faz direto por princípio fundamental da contagem. Na maioria dos casos, a gente faz dessa forma, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, de 9 em 3. Então, combinação de 9 para 3. 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Utilizando isso aqui, resolvendo, né? Aqui eu vou ter 9 fatorial sobre 9 menos 3, 6 fatorial vezes 3 fatorial. Como aqui a gente já está trabalhando com fatorial, né? Você tem que se lembrar que, por exemplo, 6 fatorial ele é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até 1, né? E aí, para a gente poder fazer uma simplificação mais rápida, a gente vai abrir do 9 ao 6. E aí vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui 6 fatorial. E o 3, como a gente não vai conseguir simplificar, porque a gente vai anular já esse fatorial com esse fatorial, a gente já abre ele. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, cortei o 6 com 6, né? E agora eu faço a simplificação, ó. 9 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Ah, tá. E agora? Faz os outros. Combinação de 9 para 6. 9 fatorial sobre 9 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Resolvendo aqui, 9 fatorial sobre 9 menos 6, 3 fatorial vezes 6 fatorial. Como aqui a gente já sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera produto, a gente já sabe que esse resultado vai ser igual ao desse, né? Então aqui também vai dar 84. E para finalizar, combinação de 9 para 9. Para aqueles que já estão ajudando um tempo, sabe que quando esses números aqui eles são iguais, o resultado vai dar 1, né? Mas vamos fazer aqui só para você se lembrar. Então, 9 fatorial sobre 9 menos 9 fatorial vezes 9 fatorial. 9 fatorial sobre 0 fatorial vezes 9 fatorial. Aqui, ó, cortei o 9 fatorial com 9 fatorial, que vai dar 1, né? E você tem que se lembrar que, por definição, o 0 fatorial, ele vale 1. Tranquilo? Então, nesse caso aí, o resultado vai dar 1. Para você saber a quantidade total de polígonos que nós podemos formar, soma tudo. 84 mais 84 mais 1. 169. Então, nós temos 169 polígonos que nós podemos formar nesse círculo aqui com esses 9 pontos, ok? Existem muitas variedades dessa questão. Teve uma que eu já peguei uma vez, que eu não estava com dúvida, quando eu tinha duas retas paralelas, né? E na reta de cima eu tinha uma quantidade de pontos, na reta de baixo tinha outra quantidade, e aí a gente tinha que fazer uma combinação para ver a quantidade de triângulos, quadriláteros, quantos polígonos nós podíamos formar, tá?
Então, nesse caso aí, o que vocês têm que se lembrar? A maioria das vezes, a gente vai utilizar a combinação, né? Lógico que existem diferenças, mas a maioria dos casos a gente utiliza essa formulinha, tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, vídeo bem curto, rápido, né? Lógico que eu vou trazer mais questões de análise combinatória, podem ficar tranquilos, né? Conforme o canal for se desenvolvendo aí, a gente vai trazendo mais questões para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum processo que eu utilizei que você não entendeu direito, deixa um comentário aí que eu vou responder assim que possível. Tranquilo? Valeu, até a próxima!